meu nome é Lirane Suliano e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a especialidade da odontologia, que é a acupuntura. A acupuntura é uma especialidade relativamente nova para a odontologia, mas quero falar um pouquinho sobre o que é a acupuntura e como é que nós podemos utilizar dessa técnica dentro da nossa prática da odontologia. A acupuntura são estímulos feitos pelo corpo em pontos previamente mapeados, em canais que nós denominamos meridianos. Isso mesmo, eu tenho pontos previamente mapeados onde eu vou estabilizar, por exemplo, ou trazer equilíbrio ao organismo, a parte bioquímica desse organismo. Pela acupuntura, através desses estímulos, eu vou fazer com que o meu paciente se equilibre bioquimicamente, liberando neurotransmissores. Então, como é que ela funciona? Só para que você entenda. Eu coloco uma agulha, essa agulha, por exemplo, vai estimular o meu sistema nervoso periférico. Esse estímulo vai sendo levado pelas minhas fibras aferentes até a minha medula espinal. Ali eu já tenho uma liberação bioquímica, tem sinapses entre os neurônios, fazendo toda essa bomba de sódio, potássio. Esse estímulo continua, vai ao meu sistema nervoso central, fazendo também com que haja liberação de neurotransmissores como encefalinas, dopaminas e etc. Eu sei que isso é a parte mais técnica da acupuntura e na parte prática, né? Eu consigo, é só agulha que eu vou usar com a acupuntura? Não, gente, é muito mais que agulha. Eu posso usar vários estímulos, entre eles agulha, eu tenho ventosa, eu tenho moxa, eu posso usar o laser, isto. A fotobiomodulação, por exemplo, né, ou a laser puntura, como alguns chamam, também eu posso utilizar em pontos para aliviar a dor, para aliviar a ansiedade. O que a acupuntura pode fazer, né, na odontologia? Eu costumo dizer, existe apenas uma especialidade da odontologia que a acupuntura não atua. Sabe qual é? É a odontolegal, porque aí o paciente já não tem vida para receber estímulo, mas em outras especialidades, todas elas, a acupuntura atua ou no alívio da dor, no alívio da ansiedade, ela é anti-inflamatória, imunomoduladora e isto traz para nós a gente pode agregar com a acupuntura, aumentando e potencializando os nossos resultados na cicatrização óssea, na cicatrização de tecidos moles, que mais? Toda a parte de ansiedade frente a um atendimento odontológico, nas cefaleias e DTMs, que são quadros dolorosos, na parte de edemas, por exemplo, nas cirurgias, além da dor, e você pode fazer um pré-operatório. Assim, o paciente vai ter muito menos complicações e problemas no pós-cirúrgico, aliviando muito para o cirurgião dentista. E aí nós podemos entrar nas vantagens da acupuntura, que seria exatamente essa: você ter menor quadro de dor do seu paciente ou mesmo uma resposta inflamatória diminuída, paciente não precisando tomar medicamento, que eu acho que isso é um fator muito importante, principalmente se você atende pacientes que tenham mais idade, que muitas vezes já tomam vários medicamentos e você tem aí a interação medicamentosa. Então, esta é uma observação bastante importante. Diminui o tempo de cadeira do paciente. Por quê? Porque ele fica mais tranquilo, mais relaxado. Assim você pode ir mais direto na sua técnica. Até mesmo na ortodontia, por exemplo, quando eu tenho um alívio dessa dor, já existem inúmeros artigos científicos publicados mostrando uma auriculoterapia baseada em evidências científicas. Artigos que mostram, sim, essa ação que eu acabei de falar para vocês, trabalhando aí com neuroquímicos, certo? Outra situação que eu acho que é bastante importante seria na odontopediatria. Ah, mas vai trabalhar com agulhas? Não, você vai trabalhar com laser. O laser pode potencializar. Outra situação também que na odontologia cabe muito bem na harmonização facial, podendo trabalhar não somente na produção de elastina e colágeno, mas também em todos os procedimentos que são mais invasivos e que vão causar dor ou edema. Você não ter esse resultado seria fantástico para o paciente. Então você percebe como isso potencializa os seus resultados dentro do consultório? Essa é a especialidade da acupuntura. Nós atuamos vários casos, por exemplo, de cefaleias,
em que o paciente teve uma resposta muito rápida e muitos deles não tiveram mais problemas com a cefaleia, nunca mais tiveram uma crise de enxaqueca. Em alguns casos, os pacientes simplesmente não tiveram mais dor. Nós tivemos casos de pacientes com neuralgia trigeminal, também muito interessante para trabalhar isso com o paciente, muitas vezes porque ele já estava tomando vários tipos de medicamento, chegavam muitas vezes indicações de profissionais, indicações de médicos, de colegas, com os pacientes com receitas cheias, né, prescrições, mais às vezes de uma receita, com medicamentos, sem ter uma resposta positiva, e o paciente chega para a gente muitas vezes com esperança de que ali ele possa resolver. E sim, casos que a gente conseguiu reverter. A neuralgia trigeminal é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E não se tem uma terapia efetiva. Na acupuntura, e segundo a Organização Mundial de Saúde, tem indicação dentro da acupuntura também, tá? Sono também é outra área onde a acupuntura atua com efetividade. Dentro da acupuntura, nós temos várias atuações em microsistemas. O que é um microsistema? É quando você tem na parte do corpo a representação do todo. E uma delas é a auriculoterapia, que é no pavilhão auricular. O que para nós, como cirurgiões dentistas, fica muito fácil você atuar na auriculoterapia. Por quê? Porque eu estou muito próximo da boca do meu paciente, eu tenho todo o acesso, o meu paciente já está ali na minha cadeira, então é fácil de eu conseguir trabalhar. Tive vários casos de paciente com DTM, com insônia ou com bruxismo, que a gente conseguiu reverter os quadros. Fora também que nós podemos atuar com a acupuntura e a auriculoterapia em analgesia, por exemplo, para aplicação de toxina botulínica, ou mesmo de uma restauração, ou até mesmo aqueles casos que o paciente é muito sensível para fazer uma profilaxia, ou até mesmo uma periodontia. Você conseguir fazer com que o paciente tenha menos incômodo, menos dor, relaxe na sua cadeira. Esses são os grandes benefícios da acupuntura. Um paciente equilibrado, um paciente com saúde integral, porque você vê que o paciente está ali com você e ele está equilibrado em termos de dor, de analgesia, de tranquilidade. É um paciente que vai ficar muito mais confiante também. Nós tivemos um caso, por exemplo, de alunos que fizeram um trabalho com a auriculoterapia, uma manobra para baixar a pressão arterial do paciente frente a uma cirurgia. Então, o paciente ele precisava fazer cirurgia e a pressão arterial subia frente ao jaleco branco. E em muitos casos, cirurgiões passam por essa situação. E o que você vai fazer? A auriculoterapia, por exemplo, ela tem uma manobra que baixa a pressão arterial em questão de minutos. E aí, isso é muito interessante, porque muitas vezes o cirurgião dentista já separou aquele horário. Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, 4 sisos, quanto tempo do seu consultório você fechou aquele espaço para você atender aquele paciente? Muitas vezes você pode estar perdendo esse tempo porque o paciente apresentou um quadro hipertensivo e vai ter que desmarcar. Na auriculoterapia tem essa manobra, você poderia abaixar a pressão dele e fazer a cirurgia. São inúmeros casos, não é algo que eu estou trazendo para esse momento, e sim algo que é uma manobra milenar. A acupuntura é uma prática milenar. E ela não tem nada de místico, pelo contrário, a gente tem apresentado trabalhos em vários congressos, tanto nacionais quanto internacionais. E nós levamos para esses congressos técnica tanto de auriculoterapia ou de acupuntura, mostrando neuroimagens dos pacientes. Então, são pacientes que são metrificados com equipamento validado internacionalmente para poder sim justificar um artigo científico ou até mesmo a apresentação em congressos em várias universidades, fora do Brasil, inclusive. Esse é o nome que a gente quer levar, de uma acupuntura baseada em evidências científicas, sim, e mostrando como valeu a pena o Conselho Federal de Odontologia regulamentar a acupuntura como uma especialidade.
Isso pra gente é muito importante. E aí, mais importante que isso foi o apoio que o Conselho Regional de Odontologia do Paraná nos deu nessa luta de tornar a acupuntura uma especialidade odontológica, beneficiando todos os cirurgiões dentistas. Então nós temos que cada vez mais levantar essa bandeira de uma acupuntura bem executada, bem feita, respeitando os nossos pacientes, a nossa prática, exercitando sim o que é nosso de direito, que é uma acupuntura baseada em ciência. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre a especialidade da acupuntura, sobre essa técnica maravilhosa que tem resultados rápidos, efetivos e realmente pode contribuir muito na qualidade de vida, no resultado dos nossos pacientes, dos nossos atendimentos. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas aí. Coloca aqui abaixo seu comentário que a gente vai estar respondendo, contribuindo ao máximo aí para que essa técnica tenha a valorização que ela merece.